Meus irmãos, como todas as quartas-feiras, nós vamos progredir na nossa série de mensagens, que nessas quartas, que nós temos comemorado os 40 anos da nossa Igreja Batista em Araçás, nós temos optado pelo tema, uma igreja relevante. Esse tema, ele é pertinente, porque não é pelo motivo de termos sido relevante por 40 anos, que nos faz ficarmos mais à vontade nos próximos 40. Nesses 40 anos, eu posso apostar com os irmãos que muita coisa mudou. Muita coisa mudou. Eu não sei quem aqui já tem 40 ou perto de 40, mas eu tenho mais um pouquinho de 40. Eu posso te dizer que eu mudei bastante desde o dia que eu nasci. E não precisa ser um gênio para entender isso. Muita coisa mudou mesmo. Se você pensar bem, desde o dia que você entrou aqui na igreja, ou em alguma igreja pela primeira vez, começou a frequentar a Igreja Batista em Araçás, uma outra igreja batista, ou uma igreja qualquer, eu tenho certeza que você vai entender que muita coisa mudou. Se eu for pedir para você puxar aí na memória a lembrança de quando você veio para Cristo, como você era e como você está, de fato você vai ver que você mudou. Teve um sábio que disse que nós não podemos mergulhar duas vezes no mesmo rio, porque nem o rio é o mesmo e nem você é o mesmo. Mudar para melhor é sempre bom, mas nem sempre muda-se para melhor. Por isso, eu vou pedir para os irmãos abrirem sua Bíblia, ligar o aplicativo, fiquem à vontade para buscar na memória, se for o livro de Eli, a carta de Judas. Não preciso falar o capítulo porque só tem um. Judas, se você não sabe onde fica Judas, vai em Apocalipse e volta, porque é o penúltimo texto da Bíblia Sagrada. Judas, um texto muito pequeno, nós vamos ler uma parte do texto. Nós vamos ler do verso 17 até o verso 23. Então você vai em Apocalipse, volta um pouco. Se você voltar com pressa, você vai pular Judas, porque ele é colado também em dois textos pequenininhos, em 2ª e 3ª de João. Então você fica ali. Numa página vai estar 2ª e 3ª carta do apóstolo João, colado do outro lado, Judas, tá bom? O texto na Nova Versão Internacional é narrado da seguinte forma: todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles diziam a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão seus próprios desejos ímpios. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem a tendência da sua própria alma e não têm o Espírito. Edifiquem-se, porém, amados, na santíssima fé que vocês têm, orando no Espírito Santo. Mantenha-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. A outros, salvem, arrebatando-os do fogo. A outros ainda, mostrem misericórdia com temor, odiando até a roupa contaminada pela carne. Meus irmãos, Judas é o penúltimo escrito da Bíblia Sagrada, pouquíssimo lido e pregado pela gente, para te falar a verdade. Poucas pessoas sabem da importância desse texto e de como que ele nos edifica como igreja. A saber, esse Judas se apresenta no início da carta como irmão de Tiago, discípulo de Jesus. Alguns estudiosos entendem
que quando ele se apresenta como irmão de Tiago, ele está dizendo: eu sou irmão de Jesus. Porque Jesus teve irmãos. Tiago e Judas não eram apóstolos de Jesus, mas perceberam sua divindade após a ressurreição do Mestre e passaram a seguir os caminhos. Mas para não outorgar autoridade para si, eles não se diziam irmãos de Jesus, mas servos do Mestre. É bem provável que essa carta tenha sido escrita junto com 2 Pedro. Por quê? A teologia é muito parecida e os problemas eram parecidos. Então a gente pode colocá-la ali mais ou menos no ano 60 depois de Cristo. E o objetivo da carta está no 4º verso que nós não lemos, mas eu vou ler para os irmãos, que fala: pois certos homens cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo infiltraram-se dissimuladamente no meio de vocês. Estes são ímpios e transformam a graça de nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único e soberano Salvador. Estamos falando de gente que se infiltra na igreja e perverte a mensagem da cruz. Por isso o título da nossa mensagem de hoje é uma igreja comprometida. E eu fiz questão de olhar palavra por palavra, porque no último domingo eu coloquei um erro de português aqui vergonhoso, que o pastor Adorian, pela misericórdia de Deus, não colocou na internet. Um cavalo, botei um erro de português absurdo no telão. É isso. Hoje eu verifiquei. Pode ter alguma coisa errada? Pode. E eu peço perdão público aqui para os irmãos. Meus irmãos, nós vamos falar de uma igreja comprometida. Quando a gente fala da relevância, quando a gente fala de relevância, que é esse o título da nossa série, uma igreja relevante, nós estamos pontuando algumas coisas. Falamos de identidade, falamos de uma igreja que ela é completa, falamos de unidade. Hoje nós vamos falar de comprometimento. Aliás, que tipo de comprometimento? Por isso nós pensamos em alguns pontos. Esse texto fala a respeito de um compromisso, e um compromisso específico. Por exemplo, uma igreja comprometida sabe que a mensagem apostólica não muda. A mensagem deixada pelos apóstolos de Jesus Cristo é uma mensagem que é inerrante. Ela não pode errar no alvo que ela aponta. Então nós sabemos que essa mensagem é a mensagem deixada por aqueles que seguiram os primeiros passos de Jesus. Aqueles que receberam essa primeira mensagem. E desses que redigiram esse texto. E esse texto que chegou a nós. Então o primeiro compromisso que nós temos é o compromisso com as Sagradas Escrituras. Lembre-se do objetivo principal dessa carta? Tinham pessoas que estavam pervertendo um grupo que se reunia como igreja. E esse grupo dizia que a carne era tão ruim, que tudo que você fizesse com ela poderia passar, porque bom era só o espírito. Diziam, inclusive alguns desses grupos diziam que Jesus sequer tinha vindo em carne. Porque eles não podiam, a carne e o espírito não podiam andar juntos, porque o espírito é muito bom e a carne é muito ruim. E se a carne é muito ruim e o espírito é muito bom, vivamos conforme os prazeres da carne, porque nada que façamos vai mudar isso. Porque quando formos espírito, aí sim conseguiremos viver na plenitude daquilo que nos foi prometido. E era apresentado aquilo que o texto chama de libertinagem. Mas o texto sagrado não diz isso. O texto, ele aponta para uma outra verdade. E nós precisamos então confiar na inspiração do Espírito de Deus e orar ao Senhor para que Ele nos ilumine, para quando nós formos ler o texto, para que nós tenhamos sabedoria na leitura e capacidade de interpretação, que isso vem com estudo, isso vem com aplicação.
Então nós temos que, em primeiro lugar, ter um compromisso com o texto. Sem texto, não há um grupo que se chama igreja. Este grupo que se chama igreja, ele está pautado, embasado, alicerçado no que está escrito. Nem uma vírgula para frente, nem uma reticências. É o que temos. É um texto dividido em Antigo e Novo Testamento, com as suas subdivisões, livros históricos, proféticos, poéticos, escrito por mais de 40 autores. Temos 66 desses documentos registrados naquilo que chamamos de Bíblia, que nós ousamos dizer, é a palavra de Deus. Se eu não confio nisso, eu destruí o Evangelho. Se eu altero aquilo que é uma verdade, eu não tenho nada além de uma mentira. Então nosso primeiro compromisso é com a mensagem apostólica. A mensagem dos apóstolos. A mensagem que foi deixada desde os longínquos tempos. Essa mensagem que tem no mínimo 2000 anos, é a mensagem que a gente vai defender. Perceba que no verso 18 fala que nos últimos dias, assim como Paulo disse para Timóteo, virão pessoas com o objetivo de alterar essa mensagem. E não se engane, meus irmãos, ninguém vai alterar a mensagem para uma vida que possa ser um pouco mais difícil de ser vivida, mas essa mensagem vai ser alterada para que a sua vida pareça ser mais fácil de ser vivida, para que a santidade seja mais fácil de ser alcançada, ou para que você consiga conquistar coisas, como teologia da prosperidade, por exemplo, teologia do coach, por exemplo, ou outras teologias que dizem que existem padrões que a Bíblia diz que não são corretos. Então não é porque algo é politicamente correto que é teologicamente aceitável. A Bíblia, ela aponta para uma vida de santidade ao Senhor. Nós não somos cristãos para combater o mundo. Esse não é o texto. Mas para sermos sal da terra e luz do mundo. Nós não queremos que o tempero que vem daquele mundo, eu ia falar o nome de uma banda que ia pegar mal pra caramba, ia parecer que eu estou chamando os caras tudo de outra coisa. Mas nós não podemos, melhor né? Nós não podemos querer que o sal que está no mundo tempere a igreja. Mas nós temos que ser aqueles que temperam o planeta. Nós não podemos querer que as trevas deste mundo tome conta da igreja, mas nós somos aqueles que são a luz nesse mundo. E a nossa luz não provém de nós, porque nós não somos estrelas. A nossa luz é um reflexo do Espírito de Deus que está conosco como igreja. Eu gosto de dizer que onde o sol brilha, estrela nenhuma aparece. Se o sol da justiça, ele emana, não há espaço para que estrela brilhe. Nós somos aqueles que fazem a luz do sol da justiça reverberar ainda mais uma milha. Nós somos aqueles que perseveram na doutrina dos apóstolos. E nós temos esse compromisso. Mas não só esse. Uma igreja comprometida sabe que uma mensagem diferente é arma que divide a igreja. Vamos ler o verso 19. Olha o que Judas diz. Estes são os que causam divisões entre vocês, os quais seguem tendências de sua própria alma e não têm o Espírito. Verifique aí na sua mensagem, na sua Bíblia, que Espírito está em letra maiúscula. É o Espírito de Deus. Essas tendências, esses modismos, essa aparente misericórdia, ela nada mais é do que algo que divide. Novos métodos, novas teologias, novas fórmulas causam divisão. Não estou dizendo aqui que nós não temos que compreender
os novos rumos da humanidade. Eu só não posso trazer as novas ideias filosóficas e usá-las como óculos para a leitura bíblica. Eu não posso, na época do iluminismo, ler a Bíblia como iluminista. Eu não posso, no modernismo, ler a Bíblia como moderno. Eu não posso, na pós-modernidade, ler a Bíblia como um pós-moderno. Não. Não. A leitura da Bíblia Sagrada, eu tenho que fazer um recuo histórico e entender como ela foi lida. E ler também. Poxa, pastor, isso dá trabalho. É claro que dá. Deus deu um livro. Ele poderia ter dado um áudio, que era só escutar. Mas Ele deu um livro. Então vamos tratar de estudar. Livro serve para ser lido. Texto serve para ser estudado. Um texto serve para que a gente lance os olhos a ele e conheça o pano de fundo desse texto, para quem foi escrito, quem escreveu, qual o objetivo dessa carta. Uai, mas essa carta está falando coisas difíceis? Claro que está. Pedro disse que Paulo falava difícil. Pedro falou, Paulo fala difícil, mas é de Deus. Nós também achamos difícil, mas sabemos que isso aqui é divinamente inspirado. Toda a escritura é divinamente inspirada, diz o texto sagrado. Uma igreja comprometida clama pela iluminação do Espírito para que a gente tenha mais e mais vontade e desejo de lançar o nosso olhar para as Escrituras Sagradas, para buscar o entendimento das Escrituras Sagradas, saber onde estamos errando, reforçar onde estamos acertando, saber responder a cada um que nos perguntar a razão da esperança da nossa fé. Uma mensagem distorcida, ela causa divisão, principalmente naqueles que não têm conhecimento do que é a verdade do Evangelho ou a palavra de Deus. É muito comum nós ouvirmos coisas como: Jesus foi ao inferno e tomou a chave da morte do inferno. Não, o texto não diz isso. O inferno nunca pertenceu a Satanás. É uma prisão para Satanás. Por que o cara que está preso vai ter a chave na mão? O texto diz, Jesus diz, eu tenho a chave da morte do inferno. Não é que eu tomei a chave, é minha. O Senhor é o Senhor em qualquer ambiente. Satanás não tem um trono no inferno, ele tem uma jaula. Para a gente não cair nessas tentações de ver um Jesus que disputa tete a tete com Satanás. Nunca! O nosso Deus é soberano, é poderoso, maior que tudo e maior que todos. Não há ser criado maior do que o Criador. Jesus é Deus, Ele não pode ser afrontado por qualquer uma de suas criaturas. Jesus não é o plano B de Deus, Ele é Deus com Deus. Não existe mensagem subliminar na Bíblia. Não existe, mas isso hoje em dia não é assim. Não existe. A mensagem é única, a mensagem é apostólica, a mensagem é católica no sentido universal. A mensagem de Jesus Cristo é única, suficiente e verdadeira. Não precisa de adendo, não precisa de nada que se retire dela. Gálatas, Paulo fala aos Gálatas que qualquer coisa que for acrescentada, qualquer um, mesmo um anjo que aparecer falando assim, tem uma novidade, tem que ser considerado anátema. É uma mensagem amaldiçoada. E isso já acontecia há 2000 anos, meus irmãos. Acha que não vai acontecer hoje? Mas vai. Mas vai. Mas uma igreja despreparada, uma igreja que não sabe o que está escrito, é presa fácil desses instrumentos de Satanás. Se você não conhece nada, qualquer fala te convence. Então, meus irmãos, eu faço um clamor: estude a palavra de Deus. Se interesse pelo texto sagrado
para a glória de Deus. E não seja levado por vento de doutrina. Seja uma igreja forte e relevante. Seja uma igreja que continue de pé. Uma igreja firme na rocha. Uma igreja pautada no Evangelho. Uma igreja que conhece o texto. E uma igreja que não segue modismos gospel. Seja lá que nome você quer chamar. Contudo, o texto ele faz uma reviravolta. Porque no verso 21, o texto diz que uma igreja comprometida se mantém firme no amor de Jesus. Mantenham-se no amor de Deus, enquanto esperam que a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo os leve para a vida eterna. Ou seja, este combate que Judas pede para que seja feito, não é um embate, mas é uma apresentação em amor da verdade. Esse amor é Jesus. Manter-se no amor de Deus é estar anelado com Jesus Cristo. Lá em Apocalipse, quando fala a igreja que eles perderam o primeiro amor, ali não é necessariamente falando da conversão. Na conversão você viveu o primeiro amor. Não é isso. O texto está falando de Jesus. Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. O exemplo maior de amor de Deus é a maior intervenção divina na história humana até hoje. A maior intervenção divina no nosso meio, na humanidade, é a presença de Jesus, assumindo corpo e estando a caminhar no meio de nós. O Deus soberano, onipotente, onisciente e onipresente, abre mão de sua onipresença e caminha metro por metro. Vive a humanidade com os humanos. Esse é o maior exemplo de amor. Morre por todos aqueles que um dia o reconheceriam como o único e suficiente Salvador. Uma morte que é uma morte tão poderosa, que salva até os que morreram antes dele, mas como diz na galeria dos heróis da fé, aguardaram a sua vinda. Isso é um amor tremendo. E é esse um amor onde nós permanecemos, onde Deus pede para que nós permaneçamos. Vamos permanecer no amor, esperando pela misericórdia de Deus, que nos promete a vida eterna. A mensagem do Evangelho aponta para a nossa salvação na eternidade, não menos do que a eternidade. E sabe o que você precisa fazer? Nada. Se Jesus te salvou, você está salvo, porque quem salva não erra. Glórias a Deus que a salvação não depende da gente. Se dependesse, nós a perderíamos todo dia. Mas no ato de salvar, o nosso Deus Todo-Poderoso nos resgatou do lamaçal do pecado. E hoje nós vivemos uma vida de santificação e santificação até que Ele venha. Porque o Espírito de Deus nos convence que somos pecadores. E não precisamos que se prometa nada além disso. Para que uma promessa maior do que essa? Vida eterna. Para que a promessa dos prazeres desse mundo? Para que a promessa de riqueza, fortuna e abundância? Eu não sei. Para que barganhas gospel, igual a gente tem visto? Pessoas fazendo de Deus uma agiotagem com Deus. Eu vou dar R$500 para Deus, porque Ele vai ter que me dar 50 mil. Uai, que tipo de cristianismo é esse? Que tipo de vida é essa que está querendo se viver? Uma vida apaixonada pela materialidade, sendo que Deus nos promete algo muito maior do que isso. Não estou dizendo, meus irmãos, que você não possa ter uma vida linda e confortável. Não, bênção. Bênção. Que o irmão prospere, que o emprego do irmão seja um emprego maravilhoso, que você receba um salário que te dê descanso e paz. Que você e sua família tenham bastante condição financeira, se possível, para ajudar de forma voluntária
e também de forma abundante aquele que passa necessidade. Eu quero que Deus te abençoe, mas não é o objetivo principal do Evangelho. Não. O objetivo principal do Evangelho é apresentar a salvação para o perdido, que às vezes está com fome de verdade. Você fala, Jesus é o pão da vida. Aí o cara fala, eu quero pão de verdade, porque é o que eu não tenho agora. Você consegue evangelizar com um pedaço de pão. Com pão inteiro é melhor ainda. Alguém que está com fome imediatamente. Alguém que está com sede imediatamente. Alguém que está com sono imediatamente. A palavra de Deus diz que a minha fé sem obra é morta. Tiago fala, mostre-me a sua fé sem obras e eu te mostro a minha fé pelas minhas obras. Efésios diz que nós fomos salvos em Cristo para realizarmos as obras que Ele determinou anteriormente a nós. Isso é Evangelho. E a promessa é, eu não estou te prometendo uma vida de facilidade, eu estou te prometendo a vida eterna. Não é que aqui, vem para Cristo, que seus problemas vão acabar. Quer uma experiência própria? Quando eu voltei para Jesus, o que eu tinha de problema deu saudade, porque a minha vida ficou muito difícil quando eu voltei para Cristo. Difícil, que eu digo, meus irmãos, é difícil mesmo, do cabelo cair. Eu tinha mais cabelo do que eu tenho hoje, bem mais cabelo, aliás. Aconteceram coisas na minha vida, meus irmãos, que eu lavava a cabeça, o cabelo vinha na mão. Eu falava, credo! Eu andava igual o Capitão Caverna, deixando o cabelo para trás na rua, e eles nunca mais voltaram. Aí eu finjo que eu gosto de raspar a cabeça. É uma técnica que nós usamos para não parecer ridículo. Mas os problemas, eles vão vir. Jesus nos promete que nós suportaremos. Suportaremos, venceremos, é nele. Jesus fala, eu venci o mundo. Oi Jesus, como é que você venceu o mundo se te mataram? Pois é, eu venci assim. Paulo foi apedrejado, naufrágio, picada de cobra. Pedro foi morto, Mateus foi morto, Tomé foi morto. Fora João, todos os outros apóstolos foram assassinados. Os pais da igreja foram entregues para leões, feras selvagens. Foram exilados, tacaram fogo neles. E eles disseram que venceram o mundo. Aí quando é apresentado para a gente o evangelho de facilidade, a gente fala, que ótimo. Aí vem o cidadão dizer com a maior pachorra que aqui no Brasil a gente sofre perseguição. Meu irmão, eu estou falando alto aqui, todo mundo me ouvindo. Eu amo Jesus Cristo. Não somos perseguidos, meus irmãos. Não caia nessa bobagem. É gente querendo te distrair. Isso é um sinal de fumaça. Isso é uma cortina de fumaça que está te enganando para você querer um Salvador na terra, um outro Cristo. Nosso Senhor vive, mas não é aqui. Nós não temos Salvador humano. Não caia em cortina de fumaça. Não caia em cortina de fumaça. Nós não somos perseguidos. Você pode até dizer que existe um certo preconceito com a mensagem evangélica, mas não pode dizer que nós somos perseguidos, meus irmãos. Nós estamos aqui com a porta aberta. Isso é até uma vergonha quando a gente compara com os irmãos na janela 1040. Pessoas que amariam poder falar, só Jesus Cristo é o Senhor, nessa altura. Mas eles têm que falar baixinho. Se reunir escondido. Não existe perseguição, e nós vamos clamar para que ela não aconteça no Brasil, mas também temos que clamar para que ela pare nos outros países, né? Temos que clamar para que ela pare. Mas nós, quando nós não conhecemos o rigor do texto, a gente cai na conversa. Não, a gente é perseguido. Aí vem aquele monte de bombardeio de WhatsApp. Olha o que aconteceu aqui, acolá. Acontece mesmo. Existe gente mal intencionada em qualquer ambiente. Você acredita que tem pastor mal intencionado? Tem.
E esses dão muito trabalho. Por quê? Porque tudo que é exceção é notícia. Deixa eu te explicar aqui um pouco de como que uma coisa vira notícia. Uma rua calma e tranquila não é notícia. Se essa rua calma e tranquila explodir, ela vira notícia. Porque a notícia é uma exceção. Avião que cai, bueiro que estoura. Exceção. Trivialidade não é notícia. Sempre vai aparecer a notícia de alguém que fez alguma bobagem em algum lugar. Isso é normal. O que nós temos que fazer? Estar alicerçados na Escritura, na santa e verdadeira revelação do nosso Deus Todo-Poderoso. E o texto, ele segue e diz que uma igreja comprometida com Cristo tem compaixão dos que duvidam. E aqui está um ponto fenomenal nessa curta carta de Judas. A gente ouve pessoas que falam meia verdade. Quer ver um exemplo de uma meia verdade? Jesus, ele andava com os pecadores. Isso é meia verdade. Meia verdade. Porque ele andava assim com os pecadores. Mas, além dele congregar, porque ele era rabi, tinha voz, estava nos cultos públicos de Israel, ele andava com, mas não andava como os pecadores. Essa diferença, faz muita diferença. Andar com os pecadores e andar como os pecadores é uma diferença gigantesca. O autor aos Hebreus diz que Jesus foi tentado em todas as áreas, mas não pecou. Jesus andava com fulano, cicrano, beltrano e dizia: arrependa-se, vá e não peques mais. Então, quando a gente rejeita o pecado, a gente pode ainda assim abraçar o pecador, seja lá qual for o pecado. Perdoar pecado é problema de Deus. O texto aqui, no verso 22, olha o que ele diz: tenham compaixão daqueles que duvidam. Tenham compaixão daqueles que duvidam. E no verso 23, a outros salvem, arrebatando-os do fogo. A palavra arrebatar é tomar à força, como alguém que está num carro e esse carro está prestes a explodir. E esse carro vai explodir e ele vai se inflamar. E o fogo vem num algum combustível em volta, algum tipo de combustível, madeira, o que quer que seja. E o fogo está chegando nesse carro. Essa palavra arrebatar, no grego, ela aponta para isso. Você ir com urgência, abrir a porta do carro do jeito que dá e puxar a pessoa lá de dentro. De qualquer jeito. Essa é a palavra arrebatar. Então o nosso objetivo é ver as pessoas que estão caminhando para o inferno e arrebatá-las do inferno. Não é abrir a porta do inferno. Nós somos aqueles que saqueiam o inferno. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Não é porque a gente vai tomar portada do capeta, o capeta pegar a porta do inferno assim, tome, a gente não, vou prevalecer, não. É porque a gente vai meter o pé na porta do inferno. Quanto mais vazio lá estiver, melhor. Nós somos aqueles que querem que o inferno seja um fracasso, não um sucesso. Nós sabemos que o inferno é uma realidade bíblica. Nós sabemos que ali é a residência eterna de Satanás, onde ele vai ser condenado de uma vez por todas. O inferno, Satanás, a antiga serpente, o anticristo, o falso profeta e sua horda e toda a corja que o segue será lançada no lago de fogo. O inferno nem é o pior. Mas o que nós fazemos? Nós clamamos a Deus para que o menor número de pessoas possíveis seja condenada. Clamamos a Deus, pregamos a mensagem do Evangelho e arrebatamos as pessoas do fogo. É um rapto, igual desligar uma bomba relógio. A gente tem que saber qual é o fio que a gente vai cortar. A gente precisa pregar o verdadeiro Evangelho para isso.
A gente só consegue arrebatar as pessoas do fogo se a gente pregar a verdade do Evangelho. Não é meio Evangelho, é a verdade do Evangelho. Andar como Jesus andou significa andar com pecadores, mas não como os pecadores. A mensagem, para isso ela precisa ser falada, precisa ser vivida, precisa ser apresentada com a minha voz e as minhas atitudes. Eu tenho que andar no meio da podridão como alguém que limpa aquilo. Os que pregam a mensagem diferente dessa são falsos profetas. Os que se apresentam como salvadores são anticristos. Mas nós, segundo a promessa do nosso Senhor, esperamos novos céus e nova terra, porque lá habita a justiça. E o que fazemos enquanto isso? Anunciamos a vida eterna, que parece louca, parece exagerada, mas é do tamanho do nosso Deus. Um Deus que exagera em amor e misericórdia, e que salva o pior dos pecadores. Está de braços abertos para salvar mais gente também. Vamos orar? Vamos orar ao Senhor. Vamos orar para que o nosso Deus tenha compaixão de nós e que a gente entenda a mensagem do Evangelho e apresente essa mensagem da maneira correta. Para que mais e mais pessoas possam estar conosco, aqui na Ibara ou na igreja que você frequenta aí na internet. Curve sua cabeça. Senhor Deus maravilhoso Pai, sua mensagem foi pregada aqui, Senhor. Clama o teu nome para que ela fale aos nossos corações, para que a gente não se envergonhe do Evangelho, mas ao contrário disso, que a gente tenha orgulho de pertencer à tua santa igreja. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor tem tido misericórdia de nós, e que tua paz continue a imperar em nossas vidas. Que a graça soberana de Jesus, o amor do Pai, as sublimes e doces consolações do Espírito de Deus estejam com toda a tua igreja, Senhor, até a tua vinda. Amém.